E aí, pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo rápido para vocês hoje, tá? Vamos falar se é possível que o condomínio venha a sofrer dano moral, em virtude da recentíssima decisão lá do STJ sobre esse assunto, tá? Fica aí até o final do vídeo que eu vou te explicar o que aconteceu desde lá em primeira instância até a decisão do STJ. Aproveita aí, se não for inscrito no canal, se inscreve de uma vez, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Deixa seu like maroto e se o vídeo no final fizer sentido para você, compartilha aí com os amigos. Vamos lá. Se eu te perguntar na lata, é possível que o condomínio venha sofrer dano moral? Qual seria a sua resposta? Vou te explicar então o que aconteceu nesse caso interessantíssimo que o STJ decidiu agora recentemente. Vamos lá. Um condomínio em São Paulo, ele ajuizou uma ação de indenização por danos materiais e morais contra uma condômina, tá? Pelo fato dela, ela realizou uma festa lá para 200 pessoas. E essa festa desrespeitou tanto as normas da convenção de condomínio, quanto uma ordem judicial anterior, em que o condomínio ele entrou com uma ação cautelar para suspender esse evento, para suspender essa festa. E essa ordem judicial determinou a suspensão sob pena de multa, tá? A condômina desrespeitou essa ordem judicial, fez a festa, essa festa desrespeitou as normas do condomínio, e aí, dentre algumas das situações que ocorreram no processo, eu posso citar para vocês som alto, pessoas nuas, entrada e saída constante lá de pessoas estranhas, danos ao patrimônio comum do condomínio e uma série de transtornos com a logística para montar a tenda, retirar depois tenda, banheiros químicos, tá? Só algumas das questões. Teve ainda a notícia que tem um hospital próximo lá desse condomínio. Esse hospital fez uma reclamação formal de que o barulho dessa festa incomodou os pacientes e alguns tiveram inclusive que ser sedados, porque eles não conseguiam dormir. Tá? A sentença do juízo de primeiro grau foi a seguinte: ele julgou parcialmente procedentes os pedidos do condomínio e condenou essa condômina a pagar lá quase 3 mil reais de danos materiais, 250 mil de dano moral coletivo, tá? Honorários contratuais, custas e honorários de sucumbência. A condômina recorreu. O TJSP deu provimento parcial à sua apelação, tá? E excluiu da condenação a obrigação de indenizar os honorários advocatícios contratuais, mantendo a sentença no restante. A condômina novamente recorreu para o STJ. E aí eu entro na decisão. Eu vou fazer aqui um parênteses do seguinte: o condomínio ele não consta lá no 44 do Código Civil. O que é o 44 do Código Civil? Ele traz um rol de pessoas jurídicas de direito privado. O condomínio não consta nesse rol. A doutrina e a jurisprudência majoritárias, elas entendem que o condomínio ele não detém personalidade jurídica. Ele detém sim uma personalidade judiciária e capacidade processual. Entretanto, cito aqui o professor Flávio Tartucci. Um abraço aí pro professor Flávio Tartucci, tá? Ele traz, ele encampa a tese lá do professor Frederico Henrique, que o condomínio ele seria uma pessoa jurídica, já que o artigo 44 do Código Civil ele seria meramente exemplificativo, o rol, ele não seria taxativo, e haveria de se adequar à nossa realidade econômica e social, tá? Então seria necessário impor o reconhecimento da personalidade jurídica ao condomínio. Então assim, doutrina majoritária, jurisprudência majoritária no âmbito dos tribunais, elas entendem que não, que o condomínio é um ente despersonalizado.
Só que no âmbito do STJ, essa questão ainda é tormentosa, tá? Por quê? A primeira seção lá do STJ, ela entende que o condomínio ele é pessoa jurídica, só que para fins tributários. Já a segunda seção do STJ entende que não, os condomínios não são pessoa jurídica, são entes despersonalizados, filiando isso aí à corrente majoritária da doutrina e da jurisprudência dos tribunais. Então, voltando ao julgado. Esse julgado da terceira turma, o que ele fez? Ele encampou o segundo entendimento, ou seja, o entendimento da segunda sessão. No sentido que o condomínio ele não é titular das unidades autônomas, nem das partes comuns. Elas pertencem exclusivamente aos condôminos. Isso é uma determinação legal, tanto do Código Civil como lá da Lei 4591 de 64. Não há aqui, entre os condôminos, a affectio societatis, ou seja, o sentimento de cooperação, de confiança recíprocos, que une as pessoas interessadas num objetivo comum. Tá? Isso é próprio das pessoas jurídicas. No condomínio nós não teríamos isso. A formação do condomínio ela não decorre da intenção dos condôminos de estabelecer entre eles uma relação jurídica, mas sim é resultado do vínculo do direito exercido sobre a coisa, sobre a propriedade. E que é necessária a administração dessa propriedade comum, ou seja, o vínculo ele não é pessoal, o vínculo é real. Então, o que eles indagaram? Se o condomínio, como ente despersonalizado, ele pode sofrer violação da honra objetiva e, por via de consequência, ele pode sofrer dano moral? Então, eles optaram, conforme mencionei, pela se filiar à corrente de que o condomínio é ente despersonalizado. E, por via de consequência, ele não estaria apto a sofrer dano moral. Eles entenderam que o condomínio é uma massa patrimonial. E enquanto massa patrimonial, não tem honra objetiva. Qualquer dano ou ofensa à reputação, ela teria sido sofrida, né, pelos condôminos de forma individual. E não pelo condomínio enquanto ente despersonalizado. Até porque o próprio condômino réu, a própria condômina ré, era uma mulher, ela se beneficiaria, ainda que indiretamente, porque o valor que fosse destinado da condenação para o condomínio, ela integra o condomínio, então ela se beneficiaria ainda que indiretamente. Tá? Esse valor não seria para cada condômino individualmente. Então o STJ pontuou. O condomínio pode impor sanções na esfera administrativa e pode propor ação individual, assim como propôs aquela ação cautelar. Entretanto, não pode sofrer dano moral. Cada condômino que se sentir lesado pode propor ação individual, tá? Por quê? O condomínio não tem personalidade jurídica e por esse motivo e os outros que eu declinei não sofre dano moral. Compreenderam aí? Espero que sim, foi um vídeo rápido aqui. Eu achei bem importante esse tema, porque ele é complexo, mas geralmente, ele é complexo não, ele é antagônico lá na segunda e na primeira sessão do STJ. Como é uma decisão mais recente, há uma probabilidade de ser cobrado tanto na OAB como nas provas de concurso público. Então eu achei relevante trazer para vocês, tá? Forte abraço, fui!